Vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Abramos juntos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Tendo visto o grande prólogo deste Evangelho, a grande apresentação que o apóstolo João fez em sua introdução a respeito da grande e maravilhosa pessoa de Cristo, lembrem-se, a forte ênfase do Evangelho de João reside na divindade de Cristo. Após então a apresentação deste prólogo, você tem uma concentração fortíssima da verdade teológica a respeito da encarnação do Verbo, da doutrina da encarnação de Jesus Cristo. Ele agora segue, a partir do versículo 19, no capítulo 1, a tratar sobre o testemunho de João Batista. Então, do versículo 19 ao 37, nós lemos o que o apóstolo João, ele vai falar a respeito do testemunho de João Batista. Nós temos informação nos outros evangelhos sobre o ministério de João Batista, sobre o início da sua vida. Nós sabemos pelos outros evangelhos que João Batista teve pais notáveis. Seus pais se chamavam Zacarias e Isabel. Ambos pertenciam à tribo de Levi. Eles eram idosos, não tinham filhos. E um dia o Senhor então revelou a Zacarias, no momento em que ele estava servindo no templo. Ele havia sido sorteado para isso e ele deveria queimar incenso no templo, e era uma responsabilidade muito importante, era o mais sagrado dos deveres sacerdotais. E justamente naquele dia, onde ele estava ministrando no famoso templo de Herodes, o último templo antes da destruição no ano 70, era o chamado segundo templo, mas ele recebe uma reforma muito grande pelo rei Herodes e ficou conhecido como o templo de Herodes. Justamente ali, cumprindo os seus deveres sacerdotais, de acordo com as instruções que o Senhor havia dado a Moisés, o que ocorre é que Zacarias, ele vai receber uma revelação da parte do Senhor. Seu coração então se enche de uma alegria indescritível, porque aquele seria um grande dia para o sacerdote Zacarias, e era o anúncio de que depois de tanto tempo sem filhos, o Senhor concederia a ele esta bênção. Então nós temos aqui a informação no Evangelho de João a respeito do testemunho de João Batista, não precisamente esses detalhes que nós podemos encontrar depois na leitura dos outros evangelhos. Mas lembre-se que no meio da adoração então silenciosa de Zacarias, o que foi que aconteceu? O anjo Gabriel apareceu de repente no templo, no lugar sagrado, e ele vai falar com aquele velho sacerdote. O que ele vai dizer? Primeiro, Zacarias não consegue compreender, ele está admirado com tudo aquilo que está acontecendo. Ele lembrava que 400 anos haviam se passado sem que Deus tivesse levantado um profeta. O povo de Israel ficou pelo menos 400 anos, nós chamamos este período do período entre os testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, é o chamado período intertestamentário. Esse período durou 400 anos, Deus não havia enviado mais nenhum profeta. E agora Zacarias recebe a mensagem por meio do anjo. A mensagem vai até aquele humilde sacerdote de que, de fato, ele seria um homem agraciado. Eu vou citar aqui para os irmãos apenas um trechozinho do registro no Evangelho de Lucas, antes da gente ler João, capítulo 1, que é o livro que nós estamos estudando pelas manhãs. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O nome João é um nome interessante, porque quer dizer, o Senhor é a salvação. Então, ele deveria dar esse nome. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor,
não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Ele seria um nazireu. Seus pais deveriam fazer o voto do nazireado. Ele seria um profeta semelhante a Elias. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Depois vocês podem conferir Lucas capítulo 1, versículos de 13 a 17. Então, foi esta a revelação dada por Deus, através do seu mensageiro, o anjo Gabriel, e palavras notáveis, maravilhosas, seriam ditas naquele dia. Então, prestem atenção agora ao Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 19 a 37. Vejam que o apóstolo João fala a respeito do profeta João Batista. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Este é o registro que o apóstolo João fez a respeito do testemunho de João Batista. Mais à frente ele ainda vai tratar um pouco mais sobre o grande profeta. Os registros que nós temos nos outros evangelhos revelam, porque lembrem-se da história de seu pai Zacarias, o pai de João Batista, não acreditou nas palavras de Gabriel, o anjo, e por isso ele ficou mudo. Ele ficou totalmente atordoado no templo naquele grande dia. Primeiro, porque para ele humanamente era impossível que sua esposa engravidasse. Segundo, 400 anos haviam se passado e Deus não havia enviado nenhum profeta, e justamente o seu filho seria um grande profeta enviado por Deus, e mais, seria aquele anunciado nas profecias antigas que prepararia o caminho do Senhor. Mas esse não foi o fim da história, porque mais tarde, quando os evangelhos relatam a história de João Batista, ou falam sobre a história de João Batista, existe um encontro entre Isabel e a sua prima Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus. Foi um encontro que transbordou alegria espontânea. Isabel, na época, estava em seu 5º mês de gravidez,
quando Gabriel também se revela a Maria, o anjo, e ele vai dizer a Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Vocês devem lembrar que quando essas primas se encontraram, o que foi que aconteceu? Em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 42, ela vai exclamar em alta voz, Isabel, ela vai exclamar em alta voz, ou seja, ela vai falar isso em voz alta, ela vai falar isso com muita empolgação: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Na sequência, Maria vai cantar o seu belo Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E a história continua. João Batista nasce, e ao ser circuncidado, Zacarias ainda não está falando, ele vai escrever o seu nome, porque perguntam qual é o nome da criança, precisava ser dado o nome, e nesse momento a língua do velho sacerdote, ela então foi destravada, e ele torna a falar, e quando ele é solto, ele vai então cantar o famoso Benedictus, bendito, tu menino serás chamado profeta do Altíssimo, está ainda em Lucas capítulo 1, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. A história registra, portanto, irmãos, que nunca houve alguém como João Batista, com exceção do próprio Cristo, nunca houve um homem como ele, e à medida em que a criança crescia e amadurecia, ele assume a aparência de um profeta. É interessante notar que quando Deus nos cria, e todos nós somos imagem de Deus, Ele vai moldando a nossa aparência para a vocação que Ele preparou para a gente. Ele vai nos moldando, Ele vai formando a cada um de nós à medida em que nós crescemos para isso. Toda a reação contrária do reino de trevas é a negação dessa estrutura. Deus vai formando uma menina, e quando ela amadurece, ela se torna uma moça, uma mulher. Ele vai então formando-a para que a sua vocação ela seja cumprida. Deus vai formando um menino, e à medida em que ele cresce, ele vai amadurecendo e ele se torna um homem. E Deus vai então moldando a sua aparência, e Ele vai assumi-la para a glória de Deus. Toda tentativa do reino de trevas então, de dizer que isso não está definido pelo Senhor Criador, que estas coisas não podem ser pontuadas, e à medida em que nós crescemos, nós podemos decidir o que queremos ser, com respeito aos nossos corpos, com respeito à nossa alma ou vocação, nada mais é do que confusão, rebelião. Notem, não houve alguém como João Batista, e a Escritura diz que à medida em que a criança crescia, amadurecendo, tornando-se homem, ele vai começar a assumir a aparência de um profeta. Como é que ele vai se vestir? Ele vai usar uma roupa de pele de camelos, ele vai se alimentar do mel silvestre, ele vai comer os gafanhotos da terra, e ele vai passar muito tempo a sós com Deus no deserto. Deus estava então formando o último grande profeta para que ele fosse um servo de Deus, um grande servo de Deus. Finalmente ele entra em cena como a testemunha suprema de toda a história, pois ele sabia quem era Jesus Cristo. É interessante isso, irmãos, porque embora sua vida não revele tudo sobre o testemunho de Jesus Cristo, ela nos dá aquilo que é essencial, ela nos dá aquilo que é mais importante. Nos tempos de João Batista, havia uma grande confusão no mundo,
Em João capítulo 1, ele estava pregando por mais de um ano. Seu ministério havia lançado o mundo palestino em uma grande convulsão. Os homens estavam correndo para o deserto para serem batizados por ele, porque a sua pregação não tinha nenhum toque que atraísse os homens, senão o próprio toque do Espírito. Ele não precisou de redes sociais para divulgar o seu trabalho. Ele não precisou da mídia, ele não precisou mudar o seu visual. Na verdade, ele era extremamente austero, não atrairia ninguém normalmente. É curioso notar isso. Por exemplo, quando você vai para o Evangelho de Mateus, e eu lembro de ter pregado isso há muitos anos. Evangelho de Mateus, voltemos para lá, por favor, e veja o que o Senhor vai falar a respeito de João. Evangelho de Mateus, capítulo 11. A partir do versículo de número 2. Grandes multidões afluíam para o deserto para ouvir a pregação de João, de acordo com os evangelhos. Eles seguiam para o deserto para ouvi-lo, e o resultado é que eram batizados. O batismo de João, ele era diferente do batismo que Jesus vai ordenar como um sacramento até o seu retorno, pois era um batismo preparatório de arrependimento para a chegada do Messias. Então era uma cerimônia diferente, e nós percebemos isso quando o próprio Senhor Jesus vai até João, pede para ser batizado por ele, e João vai dizer: não, mas eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, como é que o Senhor quer que eu te batize? Jesus então vai dizer: não, faça tudo isso para que se cumpra o que está escrito. Jesus estava assumindo o nosso batismo, ele estava nos substituindo ali, e ali foi a sua ordenação clara. Deus então confirma a ordenação de seu próprio Filho para o ministério que ele tinha a executar, a exercer. João então, durante um tempo, quando Jesus inicia o seu ministério, ele está ali ao mesmo tempo com o Senhor Jesus, mas Jesus vai começar de fato o ministério. Marcos capítulo 1 nos lembra isso, quando João é preso, e então ele entende que a partir daí ele deve começar. O grande profeta terminaria o seu trabalho. Agora observem, capítulo 11, a partir do versículo 2, o que diz, do Evangelho de Mateus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Notem que até a prisão do grande profeta, discípulos o seguiam, o acompanhavam. E ele manda então, já preso por Herodes, porque até o próprio Herodes ia ouvir a pregação, ele procurou João, e ele quase acredita, mas o seu coração era muito duro para se submeter à confrontação do profeta. Ele estava em adultério, lembrem-se disso, e ele então não poderia, como rei, se submeter à pregação de João, se não fosse pelo genuíno arrependimento. Versículo 4, então Jesus vai responder para os discípulos de João. Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. A dúvida de João Batista era: perguntem se ele é o Cristo mesmo. Perguntem se Jesus é o Cristo. Lembrem-se, Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo era o título dele. Cristo no grego é o mesmo que Messias no Antigo Testamento, o ungido de Deus, aquele que viria para libertar o povo de Deus. A dúvida do profeta, portanto, era esta: és o Cristo? Perguntem a Jesus, perguntem a ele. Jesus vai responder: ide e anunciai a João
o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, versículo 5, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim tropeço. Então, os discípulos vão partir de João Batista, observem, versículo 7, e Jesus vai passar a falar para o povo a respeito de João. E aí ele vai lembrar que aquele grande homem havia sido moldado por Deus, assumido uma aparência de profeta para cumprir o propósito da sua missão. Que saístes a ver no deserto? Versículo 7. Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas, em outras palavras, um efeminado. A expressão roupas finas aqui, roupas palacianas, eram roupas andrógenas, modificadas, comuns no palácio de Herodes, com as quais os homens se vestiam, e ninguém sabia se era homem ou não. João tinha característica de um profeta, ninguém iria confundi-lo com outra pessoa, ninguém teria dúvidas se ele era um homem ou uma mulher. Ele vai dizer: não, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes, versículo 9, para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E observem agora o testemunho de Jesus. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele vai colocá-lo acima do próprio Moisés, do próprio Davi. Mas o maior no reino, ele completa, o menor no reino será maior do que ele. Ele veio para cumprir a sua missão, ele veio para fazer o que o Senhor havia designado o profeta para fazer. Notem, irmãos, como isso é interessante, porque João vai fazer a mesma coisa. Nós podemos voltar para o Evangelho de João. O testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era, é importante aqui para a nossa compreensão. Ele não deixou de confessar. Livremente ele disse: eu não sou o Cristo. Versículo 20. Confessou e não negou. Confessou abertamente. João sabia exatamente o que eles queriam. Ele já sabia que muitos estavam conjecturando se ele era o Cristo, e ele vai responder de forma clara, cuidadosa, mas enfática: eu não sou o Cristo. Ele vai deixar claro que o seu compromisso, a sua missão, dada por Deus, era de servo. Ele prontamente admitiu isso. Então eles perguntaram: então quem és tu? Tu és Elias? E esta foi uma pergunta justa, porque as profecias de Malaquias 4 indicavam que antes da vinda do Messias, um homem seria levantado e seria semelhante ao profeta Elias. Vamos para Malaquias capítulo 4, para a gente lembrar. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Já no final do livro do profeta Malaquias. Lembre-se, depois desse livro, 400 anos sem profecia. A expectativa, portanto, era muito grande. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
O que é que você pensaria ao ouvir esta profecia de Malaquias nos dias dos judeus que aguardavam o retorno do rei, ou a chegada do rei? O texto aponta para a volta do profeta Elias. Lembrem-se, Elias não passou pela morte, então o povo de Deus no passado acreditava na possibilidade de que este profeta, o último grande profeta, seria o próprio Elias. Ele viria e ele iria pregar, e imagine o impacto da chegada do profeta tão famoso, tão conhecido na história do povo de Deus. Essa passagem ela é distorcida pelo Espiritismo quando diz que João Batista vem como a reencarnação do profeta Elias. Está vendo? A Bíblia fala sobre reencarnação, porque João Batista vem e ele vai dizer que ele vem como Elias, mas é importante que nós observemos aquela regra básica de interpretação da Bíblia. Um texto mais claro vai lançar luz sobre um texto mais obscuro. Um texto mais difícil é explicado por um texto mais claro, mais fácil. Aí você vai para o Evangelho de João mais uma vez, observem. Qual é a resposta que João Batista vai dar? Eu não sou Elias. Eu não sou Elias. Na verdade, ele vai lembrar que a promessa ou a profecia antiga é de que ele viria levantado por Deus no mesmo espírito profético de Elias, chamado vocação, unção. Não era a alma que voltaria e reencarnaria. A Bíblia não fala sobre reencarnação, a Bíblia ensina sobre encarnação. O verbo se fez carne, Cristo Jesus. Então, Elias vai dizer claramente, eu não sou, ou João Batista, ele vai dizer claramente, porque ele veio no espírito e no poder de Elias. Lembrem-se disso. Ele não vem como se fosse o próprio Elias. Ele vai assumir características semelhantes ao período em que Elias foi profeta, vestindo-se como ele, até mesmo. Mas se você observar bem, outros profetas se vestiram de forma inusitada, impactante. A Bíblia fala de um profeta que andou nu na cidade de Israel, a mando de Deus, para que o povo visse como eles iriam ficar diante do juízo de Deus, sem coisa nenhuma, nada. Iam perder tudo por conta de sua rebelião. A Bíblia diz que Deus mandou um profeta falar do telhado. Ele subiu no telhado e começou a proclamar o Evangelho. Eram atitudes impactantes, ordenadas por Deus, para que o povo também percebesse, através da maneira como eles se apresentavam, algo real. Eles ouviam e viam o que o Senhor estava dizendo. E novamente eles vão questionar, você é o profeta? Observem, depois que ele diz, olha, eu não sou Elias, eles perguntam, és tu o profeta? Que profeta é esse? Deuteronômio capítulo 18, vamos para lá. Moisés falou para o povo antes de entrar na terra prometida, muito tempo antes, o que nós encontramos em Deuteronômio 18, versículo de número 15. O Senhor teu Deus te suscitará, ou seja, levantará para vocês um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, parecido comigo, a ele ouvirás. Veja o versículo 18 novamente. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Foi o que o Senhor disse para ele, para Moisés. Então, havia a expectativa também de que esse profeta um dia chegasse. Era Elias ou era este profeta de Deuteronômio 18? João Batista vai dizer explicitamente, eu não sou nenhum deles. E aí o versículo 22 lá de João, capítulo 1, mostra a insistência dos sacerdotes e levitas. Então declare para a gente
Você precisa nos dar uma resposta. Nos enviaram do templo para saber a respeito disso. O que você diz a respeito de si mesmo? Qual é a tua identidade? Quem você é? A resposta de João então vem nos versículos 23 a 27. Ele primeiro vai revelar o que é de importância primordial na questão do testemunho. Aqui é importante, irmãos, que nós notemos o que o grande profeta falou a respeito de si mesmo. É primordial para todos os crentes no quesito testemunho. Para aqueles que pregam o evangelho, para aqueles que ensinam a palavra, para aqueles que são chamados a testemunhar o evangelho da graça de Deus para o mundo. Observem o que ele vai dizer no versículo 23. Ele disse assim: eu sou a voz. Ele não disse eu sou o verbo. Ele não disse eu sou a palavra. Ele não disse eu sou o Cristo. Vocês entendem onde João quer chegar? E ele vai associar isso a uma profecia antiga que falou a respeito dele, em Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. O que todo o povo de Deus esperou por 400 anos, agora está de volta. Eu sou apenas uma voz. Ele não era a substância, ele não era o verbo, ele era apenas o comunicador. Ele era o instrumento de Deus para comunicar a verdade daquele que é o verbo, a palavra. Tomando emprestadas as imagens de uma passagem do Antigo Testamento, daquela passagem do Antigo Testamento, na verdade, que nós lemos hoje, veja Isaías 40, nós lemos em nossa liturgia. Me permitam usar aqui uma ilustração. Isaías 40, versículos 1 a 3, que é a passagem que João Batista ele citou. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. A sequência o versículo 4 é de que o pregador ou o profeta é aquele que vai aplanar, ele vai aterrar, ele vai preparar a estrada para o verbo. Se a gente tomar emprestado as imagens aqui de Isaías 40, é como se João Batista dissesse: eu sou apenas um operário fazendo a estrada para o Messias passar. Veja como isso é importante para a igreja quanto à sua compreensão de chamado e missão e de proclamação do Evangelho. Veja só. Veja como por vezes a igreja ela se assemelha caracteristicamente com o mundo. Quantos anos nós temos uma rodovia federal passando por nosso estado e que não se termina? Quantas ruas nós temos nos bairros de Aracaju decretadas na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa, se for do estado, ditas que já estão asfaltadas e nunca foram asfaltadas? Por vezes a igreja se assemelha às próprias características do mundo, quando não cumpre a sua missão de asfaltar o caminho para a proclamação do Evangelho. Vocês entendem? Quando nós dizemos assim: já fizemos o que tinha de ser feito, não fizemos. O trabalho nunca para.
A renovação operária no reino de Deus, ela é constante. Se não fosse assim, o Senhor não traria gente para trabalhar. O Senhor não traria o seu povo para perto para prepará-lo e equipá-lo para este trabalho de aplanar o terreno, de asfaltar as ruas, de fazer com que os caminhos sejam então preparados e livres para o testemunho do Evangelho. João vai afastar a ênfase de si mesmo quando ele diz assim no versículo 27, lembrem-se lá de João capítulo 1, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vai fazer aquilo que por vezes nós temos dificuldades de fazer, que pregadores não querem fazer, porque nós queremos atrair atenção para a gente, nós queremos que as pessoas batam palmas para a gente, que as pessoas nos aprovem naquilo que nós falamos. Dizer a verdade tem um custo, dizer a verdade tem um preço, dizer a verdade pode fazer com que o pregador perca o seu lugar, ou seja retirado. Muitos se admiram com a história do maior teólogo americano, que foi Jonathan Edwards. Ele pastoreou uma igreja por 30 anos, ele passou por 2 reavivamentos, mas depois a congregação tirou. Bastou ele confrontá-los um pouco mais com a verdade. E a sua igreja disse: nós não queremos mais você, saia. João não tinha preocupações com isso. Ele vai desviar a conversa de si mesmo, porque a sua preocupação era cumprir o seu chamado, era apontar para Jesus Cristo. E não só isso, ele reivindicou para Jesus um lugar tão exaltado, que pessoas comuns como ele, eram indignas de realizar uma tarefa relegada ao escravo mais humilde: desamarrar as sandálias dos pés. Será que nós temos essa consciência quando nós nos aproximamos para adorar o Senhor? Será que nós temos essa consciência quando nós estamos lidando com a palavra de Deus? Nós precisamos ter muito cuidado. Nós estamos tratando com a palavra daquele que é o Verbo que se fez carne e manifestou graça e verdade sobre nós. A igreja é a voz, a igreja não é o verbo. A igreja é a voz, a igreja não é a palavra. Quanta humildade, portanto, nós vemos. E Jesus então vai dizer isso a respeito de João. Eu quero lembrar o que li com vocês em Mateus 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quando nós continuamos a leitura lá no Evangelho de Mateus, não vai demorar muito tempo então, a cabeça de João seria cortada e servida em uma salva de prata, uma bandeja de prata. O rei Herodes vai atender um pedido de Herodias, ela vai dançar para ele e ele vai dizer: se você dançar para mim, o que você quiser eu vou lhe dar. E ela pediu, por influência da sua mãe, que já não suportava mais a pregação de João Batista, ela vai pedir a cabeça do profeta. Herodes vai ficar triste, mas ele tem que fazer aquilo. Certamente ele também não estava muito preocupado com isso, ele era rei, e ele podia negar aquilo, ele poderia considerar absurdo aquilo, mas João já estava preso por sua pregação. E a história então conta que os seus discípulos vão lá para sepultá-lo, e o seu sepultamento não tem nenhuma honraria. Eu lembro que quando preguei sobre esta passagem há alguns anos, foi no mesmo ano que um grande estadista mundial havia falecido, e o seu funeral durou 15 dias, na África do Sul, Nelson Mandela. No mesmo ano que eu preguei, na mesma semana que eu preguei aquela passagem, o governador do nosso estado havia falecido, o finado governador Marcelo Deda, e uma homenagem muito grande foi feita para ele também. Aquilo me levou à reflexão naquele tempo.
E eu lembro que ao pregar sobre a morte de João Batista, eu disse: quais destes homens que nós estamos agora testemunhando suas mortes realizou grandes feitos? Quais deles conduziram pecadores a Cristo? Quais deles prepararam os caminhos do Senhor? Quais deles encaminharam pecadores ao Redentor? Quais deles aplanaram, aterraram e asfaltaram caminho para o Rei? Aquele que foi sepultado sem nenhuma cerimônia marcante ou pomposa, com festas, mas apenas os seus discípulos foram buscar o seu corpo, a sua cabeça, e foram enterrar o grande profeta de Deus. De todos os que já viveram, incluindo Moisés e Abraão, João Batista foi o maior dos mortais. Quem disse isso? Jesus. As Escrituras nos falam, portanto, muito, irmãos, sobre o compromisso espiritual deste profeta. Ele era um nazireu desde o dia que nasceu. De acordo com esse voto, ele nunca cortou o cabelo, nunca tocou em um cadáver, nunca bebeu do fruto da videira. Ele viveu uma vida pura, sem contaminação. Ele foi cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Sua mãe também era nazireu dos nazireus antes do seu nascimento. Os levitas faziam esse voto. João foi o maior de todos os homens. E se alguma vez houve um homem que foi tentado, especialmente ao ver a grande popularidade de Jesus, tentado a se exaltar, esse homem foi João. Lembre-se, ele perdeu seus discípulos. Na verdade, ele os encaminhou para Jesus. Ele poderia ter falado sobre o seu nascimento milagroso, ele poderia falar como era viver uma vida solitária de abnegação no deserto, ele poderia ter defendido táticas de sobrevivência no deserto, falado sobre a sua dieta, mel silvestre e gafanhotos. Ele poderia ter discutido sobre o seu regime devocional, quantas horas de oração e meditação na palavra, publicado um manual de disciplina para os seus discípulos que queriam seguir a Deus. Ele enfrentou certamente uma grande tentação. Mas veja o que a Escritura diz para o seu crédito eterno, por graça somente. O que é que ele vai dizer mais à frente, em João capítulo 3? Outro testemunho João Batista vai dar. Outro testemunho João vai dar a respeito de João Batista, melhor falando. João capítulo 3, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então você tem João e Jesus aí trabalhando juntos. Ou poderíamos pensar, será que eles estavam concorrendo entre si? Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Mestre, a tua igreja está esvaziando. Tu estás falando de Jesus e os discípulos estão saindo, estão indo embora. Vocês percebem? Ele poderia certamente ceder a esse tipo de tentação. Mas por que eu estou dizendo que por graça, para o crédito eterno dele, nós podemos manter a verdade que Jesus falou? Não houve homem maior do que ele, João Batista. Veja o que ele vai responder no versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Por isso que eu gosto muito da expressão de John MacArthur, pastor John MacArthur, mais de 50 anos de ministério. Pastor Batista, na Califórnia, ele diz que os pastores são subpastores. Todos os pastores. Por isso que
ele nunca gostou, e eu sigo essa linha, de falar que vocês são minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. Nós somos subpastores, e o pastor supremo das ovelhas é o meu pastor, é o pastor de vocês. Eu preciso ser a voz apenas. Vocês são ovelhas de Cristo. São pastoreados pelos presbíteros? São, mas nenhum presbítero pode dizer: é minha ovelha. Isso soa presunçoso. João diz: um homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, versículo 28, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. João Batista não estava casado com a igreja, ele era noiva também. Veja a consciência disso, e ele ainda vai falar mais. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Os pregadores são amigos do noivo. A noiva não é do pastor Alain, a noiva não é do pastor Ellison, a noiva não é do pastor Franklin, a noiva não é dos presbíteros da igreja, a noiva é de Cristo, e nós somos a noiva, e ao mesmo tempo, os líderes espirituais foram feitos por Deus, amigos do noivo. Que privilégio! João Batista tinha essa consciência. Não são ovelhas minhas. Os discípulos perguntaram: eles estão indo para lá, o Senhor não está percebendo isso? E ele vai dizer: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E aí ele vai dizer: pois esta alegria já se cumpriu. E aqui está o segredo para todo o ministro, todo líder espiritual, quando for tentado a se orgulhar e a se achar alguma coisa. Aqui está a lição para todo crente. O crente mais velho, quando vê crente novo chegando, que deve receber e acolher com alegria, não deve ficar com ciúme ou inveja, pensando assim: a igreja é minha, eu estou aqui há 300 anos, eu sou o dinossauro da igreja. Não existe isso. Versículo 30 então diz o que todos nós devemos repetir. O reverendo Francisco Leonardo, no Seminário Presbiteriano do Norte, costumava colocar atrás da porta do seu gabinete, como diretor, um pequeno encarte com esse versículo: convém que ele cresça e que eu diminua, não eu, mas Cristo. Uma testemunha nunca se intromete na imagem daquele a quem está testemunhando. Vou repetir: uma testemunha, e nós somos testemunhas de Cristo, nunca se intromete na imagem daquele a quem está dando testemunho. João foi uma excelente testemunha. Veja que o comportamento hoje perigoso de homens e mulheres que admitem defender a fé bíblica, a fé reformada, e que buscam projeção, que buscam seguidores, isso é muito perigoso. A quantidade de seguidores que eu tenho, a quantidade de pessoas que me seguem, pastor respondendo caixinha de pergunta em Instagram, pastor tem mais o que fazer. Mas muita gente está gostando disso, ficar dando profetada, falando o que a Bíblia diz, tirando as dúvidas daqueles que andam soltos pelas redes sociais e acreditam que é possível existir até uma igreja metaverso. A ideia é essa agora. Igreja é gente, como dizia o pastor Franklin, ainda diz. Igreja é povo, não é algo virtual. Por isso a luta dos pastores sinceros durante a pandemia, quando trancaram as igrejas. Por que não trancaram os bares, não trancaram as farmácias, não trancaram os supermercados, não trancaram quase nada? Mas as igrejas tinham que ficar fechadas, porque era o risco, todo mundo aqui ia se contaminar, todo mundo ia morrer, e se espalhou um medo muito grande, e os efeitos danosos hoje estão sendo perceptíveis. Ninguém negou a realidade da pandemia, ninguém negou a realidade da morte,
Mas muitos cederam àquilo que está acontecendo hoje. Crentes não querem vir mais à igreja, crentes estão tomando Santa Ceia online. Na pandemia teve crente que se batizou sozinho em casa. Tem crente que não volta mais, porque nunca entendeu qual é o sentido de tudo aquilo que nós vivenciamos aqui. Todo esse comportamento é completamente removido do padrão estabelecido por João Batista. Cristo deve se tornar maior, enquanto eu devo me tornar menor. O apóstolo Paulo, seguindo os passos de João, escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, assim, pois, os homens devem nos considerar como servos de Cristo. A palavra servo na língua grega é escravo. Essa sim, na língua grega, quando se refere à nossa posição diante de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. É aquela servidão amorosa dos que foram libertos por Ele e agora, declarando amor e fidelidade eterna, desejam ser escravos dEle para todos sempre. Irmãos, devemos nos considerar servos, devemos nos considerar remadores, assim como aqueles escravos eram condenados às antigas galés. Se você já assistiu Ben-Hur, sabe disso. Se você já leu a história de Knox, você sabe o que é remar em uma galé, um navio de guerra, uma galera. Assim nós devemos caminhar, assim nós devemos entender o papel de pavimentar o caminho para a semeadura do Evangelho. O apóstolo Paulo estabeleceu esta verdade para sempre em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como o Senhor. O servo de Cristo nunca se exalta, nunca se exalta. Eu quero concluir uma pequena ilustração. O grande regente Toscanini, certa vez, regeu a 9ª Sinfonia de Beethoven, uma performance brilhante, e no final, então, o público, a audiência, ficou absolutamente louca, começaram a bater palmas, assobiar, dar gritos, bater os pés, e absolutamente envolvidos com a grandeza de tudo aquilo que foi apresentado, daquela grande performance. Toscanini então estava ali presente e ele se curvou, agradeceu, se curvou mais uma vez, então reconheceu a sua orquestra, enquanto a multidão não parava de aplaudir e de aplaudir. Toscanini virou-se, olhou atentamente para os seus músicos e ele disse: cavalheiros, senhores, eu não sou nada. Ele admitiu algo interessante que não é muito comum entre músicos ou artistas, mas aí ele acrescentou: senhores, para os músicos, a grande orquestra, vocês não são nada. E durante os ensaios para a apresentação daquela 9ª e belíssima Sinfonia de Beethoven, a história conta que Toscanini repetia as mesmas palavras, a mesma mensagem: vocês não são nada, mas Beethoven é tudo, tudo, tudo. Essa ilustração nos ajuda a entender e encaixar um pouco a conclusão da mensagem desta manhã. Por que eu digo isso? Porque esta é a atitude que nós precisamos ter com respeito a nós mesmos, com relação ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sou nada, vocês não são nada. Cristo, o amado da nossa alma, Cristo, o verbo que se fez carne, Cristo que veio e manifestou a glória do Pai, graça e verdade, Cristo, o resplendor da glória de Deus, Cristo, a expressão exata do ser de Deus, é tudo, tudo, tudo para nós. Ele sim é tudo. Ele é tudo na adoração, Ele é tudo no serviço, Ele é tudo na família,
nos negócios, na academia, na política, para toda a vida. Tudo de Cristo para toda a vida. Esse deve ser o nosso lema, pois essa foi a atitude daquele que Jesus falou, foi o maior entre os homens. Esta sempre será a atitude do autêntico mensageiro do Rei, do pregador do Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aplica a Tua palavra, nós te rogamos, ao nosso coração. A Tua palavra, ó Senhor Deus, foi proclamada, e mais uma vez, o Teu povo em adoração ouviu e anunciou para o mundo: Cristo é tudo em todos. Nós não somos nada, não somos dignos de nem mesmo desamarrar as sandálias de seus pés, mas Ele é tudo, tudo, tudo para nós. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor tem na história levantado mensageiros para proclamar o Teu Evangelho, e o testemunho do Teu servo João Batista não poderia ser outro, senão o que nós encontramos relatado na Escritura. O seu testemunho final foi: importa que Cristo cresça e que eu diminua. Ele sempre, em toda a sua vida, apontou para Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos assim, em um tempo em que somos tentados a pensar ou nos achar alguma coisa. Ajuda-nos a entender o lugar real da honra aos pais, da honra às autoridades, da honra e do amor uns aos outros, mas não permita, Senhor, que isso extrapole e que os homens sejam tentados a ocupar o lugar do Rei. Ajuda-nos a entender o que a Tua palavra nos diz e nos encher, e que isso nos encha de gratidão, na consciência de que nós somos servos, que o Senhor nos criou, nos moldou para que façamos aquilo que Ele nos confiou para fazer, e que possamos assim, de bom grado, agradecidos, com amor e alegria no coração, servi-lo até a morte. Em nome de Jesus oramos. Amém.